Glória a Deus. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 10, versículo 24. Graças a Deus. Glórias a Deus. Quem achou, fale amém. Então vamos ler aqui Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vós também convosco, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossa mão sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerá. E disse Moisés: Bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Versículo 26, tem uma frase aqui, ó: nenhuma unha ficará. Repete aí: nenhuma unha ficará. Mais forte, porque esse é o tema da pregação de hoje. Nenhuma unha ficará. Fala. Amém. Vamos para Jesus, ficou bonito demais. Aleluia. Olha, irmãos, eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta, preste muita atenção, porque Deus preparou aqui uma revelação muito especial da palavra para você. Amém? É uma mensagem super conhecida. A gente sabe que Adão pecou, saiu do paraíso, Deus levantou Noé, fez a arca, deu o dilúvio. Deus quis começar a humanidade do jeito que ele planejou. Com Noé não deu certo. Ele encontrou Abraão e falou: Abraão, meu plano com você vai dar certo. O plano de fazer um povo que seja só meu, que adore só eu. Mas para isso dar certo, você tem que largar tudo, abandonar seu pai, que é fabricante de estátuas de idolatria, sua família que vive da renda de idolatria. Você larga tudo aí e me segue. Dependa só de mim, não dependa de dinheiro, não dependa de nada, que ao depender de mim eu vou te honrar. Amém, igreja? Isso é muito interessante, porque nos dias de hoje ainda funciona isso. Quando a gente escolhe servir a Deus, mas não depende exclusivamente dele, as coisas não dão muito certo, né? Então, Abraão, Deus honrou ele, aos 100 anos nasceu Isaac para dar continuidade. Isaac teve os seus filhos, Esaú e Jacó. Jacó deu continuidade à promessa de Deus nos planos do Senhor. De Jacó nasceu José, que foi honrado por Deus, que foi fiel ao Senhor. Os demais irmãos não foram fiéis ao Senhor. E aí José, usado por Deus, leva o povo, os descendentes de Adão, para o Egito. Lá fica por mais de 400 anos no Egito. Amém? O povo cresce, realmente vira uma multidão, milhares, milhões de pessoas que eram descendentes de Abraão. Porém, eles não tinham terra, não tinham pátria, né? Então, o brasileiro é uma nação porque tem uma terra para pisar, tem uma pátria. Amém? Assim os argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos, americanos, né? Mas existem povos nos dias de hoje que ainda não têm
pátria, não tem o chão, a terra. Por exemplo, os palestinos que vivem lá em Israel. É um povo, é uma nação que não tem terra. E há uma luta constante para que eles tenham. Amém, igreja? Então, o povo de Deus estava no Egito, vivia no Egito, mas não pertencia ao Egito. Presta atenção nesses detalhes. O Egito era uma nação idólatra, com mais de 80 deuses. Eles adoravam a vaca, adoravam os animais, adoravam a rã, adoravam a água, adoravam o sol, adoravam até Faraó. Para eles, Faraó era um deus. E aí o tempo passou e o povo de Deus começou a ser escravizado. Eles tinham que trabalhar incansavelmente, manter o Egito, edificar o Egito, mas eles não tinham pátria e nem eram livres. Não tinha liberdade de dormir a hora que queria, de acordar a hora que queria. Eles viviam sobre o domínio de ferro do Egito. Foi quando eles lembraram que eles serviam a Deus. Bem-aventurado é o homem e a mulher que no momento da luta, no momento da prova, no momento da alegria, lembra que é servo de Deus e que tem um Deus que é por você. É muito comum as pessoas no sofrimento procurar salvação e recurso em alguém. Procurar, estou desempregado, eu vou lá na agência de emprego, estou desempregado, eu vou falar com o encarregado, vou falar com meu amigo que trabalha na empresa tal, né? Mas não faz uma oração para, antes de chegar lá, Deus fazer a obra e na frente operar maravilhas. Então as pessoas dependem do homem, dependem do dinheiro e esquecem que servem a um Deus vivo e poderoso. O Egito, irmão, é um país que existe até hoje, mas não estamos mais falando de uma nação que hoje é fraquíssima, é submundo. O Brasil é terceiro mundo, o Egito está de terceiro para quarto. É pobre, é miserável. Não ouve se falar do Egito para nada. A única coisa que se ouve do Egito é para falar das pirâmides que foram construídas na época que o povo de Deus estava lá. Entende? Mas o Egito que interessa para nós não é o que está lá do outro lado do planeta. O Egito que interessa para nós é o mundo. Fala mundo. É a terra, as coisas que o mundo está oferecendo. Então, o que o mundo oferece é o Egito. E o mundo oferece muita coisa, sim ou não? Sim. O mundo oferece riqueza, prazeres, liberdade, irresponsabilidade, falta de compromisso. O mundo oferece viagens, turismos, oferece traições, adultérios, roubos, furtos, trapaças, oferece muita mentira, muita enganação. Olha, o mundo oferece tanta coisa, né? Oferece glutonaria, bebedice. O mundo oferece coisa demais. Se você parar para observar o mundo, você vai se encantar com o mundo. Sim ou não? Vai. Então, o Egito está longe ou está perto? Está perto. E eu quero dizer que existe um Egito para cada pessoa. Para cada pessoa aqui tem um Egito à disposição. Está entendendo? São milhares de Egitos disponíveis para todas as pessoas, de todas as idades, com todos os gostos, e até para aquele que fala assim: eu sou crente, sou muito crente. Tem um Egito para você. Aquele crente que fala assim: eu sou do poder. Tem um Egito para você. Tem Egito para o crente que fala assim: eu sou novo, estou chegando agora. Tem um Egito para você também, tá? Então, o Egito é o mundo. Faraó, irmãos,
nessa pregação que a gente está iniciando agora, representa eu e você. Amém? Porque se tem um Egito para todo mundo, todo Egito que presta tem que ter um faraó. Um faraó é uma faraéia. Então, para cada Egito tem um governante dele. E esse faraó pode ser eu, pode ser você também. Tá certo? Mas, porém, contudo, todavia, para todo Egito tem um faraó. E como a gente está numa época da graça, onde Deus envia os seus servos para trazer a verdade, e quem conhece a verdade vai ser liberto. E que a gente que teme a Deus precisa ser liberto a todo instante, a todo momento, todo dia. O crente que começou hoje precisa ser liberto. O crente que tem um ano de crente precisa ser liberto. O crente que tem 5 anos de igreja precisa ser liberto. O crente de 50 anos de igreja precisa ser liberto. Liberto o quê? Muita coisa. Muita coisa. Amém? Então, Moisés também pode ser eu e você. Tá certo, igreja? Então, com a Bíblia aberta aí, abra no livro, ainda no livro de Êxodo, vai lá para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21. Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Glória a Deus. Vamos lá. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, Moisés estava fora do Egito. Atenta que faça diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, e eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Olha um pouquinho para cá. Quem ouve a voz de Deus não fica enganado, não fica iludido e nem é pego de surpresa. Amém, igreja? Quem está em comunhão com o Senhor ele vai dar um jeito de revelar para você o mistério do que vai acontecer, tá? Agora, versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor Deus encontrou Moisés e quis matar Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou aos seus pés, dizendo: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Olha um pouquinho para cá. Então, Moisés era um dos milhares e milhões de descendentes de Abraão. Abraão abandonou tudo e começou a fazer o que Deus mandou. E dentre as coisas que Deus pediu para ele, ele deveria cortar o prepúcio do órgão masculino de cada varão que nascesse na Israel. Era uma ordem. Moisés, ele sabia dessa ordem, ele casou e nasceu o filho dele e ele não cortou. Amém, igreja? Então Moisés era o profeta, ele tinha o poder de enfrentar o Egito. Presta atenção, ele tinha o poder de chegar diante da nação com milhares e milhares de soldados e exércitos, com espadas, com escudos, com cavalo, com todo o poder militar que ele tinha. Ele ia lá e falou: você vai vencer, Moisés, vai lá que eu vou te usar. Mas ele estava com uma brecha na vida dele. Uma brecha, o que é uma brecha? Um detalhe
estava prejudicando ele. E para Deus operar, o que Deus fez? Já falou assim: ou você se conserta agora, ou vai morrer antes de chegar lá. Ou você conserta agora, ou antes de chegar lá, para fazer as maravilhas e os milagres que você tem que fazer, eu já te mato logo. Ele caiu com dores, e a esposa dele, muito sábia, já sabia do que se tratava, correu e cortou o prepúcio do filho dele. Alguns teólogos dizem que Moisés não fez essa circuncidão para agradar a mulher, que a mulher estava com dó de cortar o prepúcio do menino. Meu filho, não vai cortar isso não, pelo amor de Deus. E Moisés deixou, né? Mas só que mandamento de Deus é mandamento de Deus, irmãos. Não tem mais e não tem menos. Você não está acima da lei. Eu não estou acima da lei. A lei de Deus é a lei da terra para todo mundo. Sim ou não? Sim. E vai pensando que a lei não pega. Pega sim. Uma hora a casa cai. Então, o próprio Deus, para forçar Moisés fazendo o que era certo, pôs ele doente. Quando corrigiu, a família corrigiu, aí lá vai ele para chegar diante do faraó. E ele sabia que Deus ia endurecer o coração do faraó para não se converter. E quanto mais milagres Deus usasse Moisés para fazer ali, mais o faraó ia endurecer o coração, igreja. Lembra que eu posso ser o faraó ou eu posso ser Moisés. É uma questão de comportamento. Se eu endureço o meu coração e não aceito a mensagem de Deus, a revelação de Deus, eu estou me tornando faraó. Mas se eu ouço a revelação de Deus e aceito o que o Senhor está falando, então eu estou me colocando na posição do servo de Deus e dizendo: Senhor, eis-me aqui, pode cumprir o seu plano na minha vida, estou disposto a fazer o que o Senhor determinou para mim. Agora Moisés, ele queria ir para o Egito. Ele não queria ir para o Egito, ele já tinha fugido de lá. Ele nasceu lá, ele cresceu lá, cresceu no palácio do faraó, ele cresceu na riqueza ali. E em determinado momento, ele vendo o povo de Deus sofrendo, ele vai para cima de um soldado chicoteado e mata o soldado. Ele fugiu de lá. E Deus fala: pode voltar, porque quem queria te matar já morreu. Mas ele não queria ir para lá. O Egito representava sofrimento para ele. Representava riquezas, mas representava sofrimento. Representava deleites e prazeres, mas representava sofrimento. O Egito hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas passam a noitada bebendo, se alegrando, muito prazer, muita alegria. No dia seguinte, sofrimento. Muitas pessoas passam farrando, festejando, carnaval e tantas outras coisas. No dia seguinte, sofrimento. Então, Moisés já estava maduro o suficiente para rejeitar os deleites e os prazeres e ficar, né, com a vida tranquila, sem sofrimento. E Deus pega e fala: vai para lá, porque eu vou te usar. É lá que eu te quero. Ser servo de Deus é fazer o que não quer, não gosta. Eu não quero, eu não gosto. Mas Deus está falando: vai e faça. Deus conta com você. Deus escolheu você. Deus quer você. Quem está entendendo aqui, irmão, a mensagem do Senhor? Eu falei que tem um Egito para cada um. Cada um aqui pode ser faraó. Tem pessoa que não é batizada, tem pessoa que acabou de aceitar Jesus, mas Deus está te chamando, te escolhendo para fazer a obra dele. Aleluia. Então Moisés chega lá para falar com o faraó. Amém? Chega lá e fala que olha, é o seguinte: eu vim aqui e Deus mandou você libertar o povo para eles adorar a Deus. Abra em Êxodo capítulo 5, versículo 6.
5, versículo 6. Você pode deixar aqui daí que eu vou ler uns 2, 3 versículos na sequência, tá? Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo, aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha para o povo, para fazer tijolo como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos colhem uma palha para si, e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos sacrificar ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentiras. Olha só, quem é de Deus, quem é servo de Deus, quem é escolhido de Deus, um vento ele fala: é Deus. Uma mudança de rota, uma rua que você vai entrar está fechada, você fala: é Deus. Quem está na obediência ao Senhor. Mas quem está fora da posição de Deus, nada é Deus, nada. Então o pregador canta um corinho que está mandando sair o demônio, aí a pessoa fala: mas tudo é demônio, reclama. O pregador fala calmo, esse pregador é bom demais, eu estou com sono. Se o pregador é agitado, pentecostal, pelo amor de Deus, o cara já está com o microfone e já fica gritando. Então, Faraó aqui, quando viu Moisés, e Moisés falou: deixa o povo ir adorar. Ele falou: esse povo está com muito tempo livre. Fala o seguinte: eles fazem o tijolo, eu mandava os soldados trazer a palha para fazer o tijolo. Agora eles vão buscar a palha, e se fazia 1000 tijolos, vão buscar a palha e vai continuar fazendo os 1000, para eles pararem de ficar acreditando em mentira. Quem estava mentindo? Moisés? Não, Moisés estava falando a verdade. Só que o Faraó estava com o coração endurecido. Que o Senhor Jesus Cristo venha tocar no meu coração e no seu coração, porque Deus não fez um coração de pedra ao ser humano, Deus fez um coração de carne, que pulsa, que bombeia, que sente, um coração que quando precisa ele acelera, e quando é possível ele descansa. Agora o coração de pedra não corre, não paralisa, ele não descansa. Um coração de pedra é perturbado, é fora do ritmo que Deus deu para ele. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo aqui eu escolhi para ler, porque é muito comum as pessoas entrarem na igreja quando vão se converter e Deus começar a abençoar eles. Então a pessoa entra na igreja, Deus abre porta, Deus traz alegria para dentro da casa, Deus traz calma, traz muitas coisas dentro da casa. Só que aí o diabo, ele entra em desespero e começa a atacar a pessoa. Alguém já ouviu pessoa falando: só foi eu ir para a igreja, as encrencas começou a aparecer na minha vida? É o desespero do diabo. Quando Moisés chegou com a providência de Deus, Satanás, que já estava lá chicoteando e o povo estava acostumado, aumentou o castigo. Vamos aumentar o castigo em cima deles aí, para ver se eles recuam e voltam atrás. Eu tenho uma palavra para você: o Senhor é mais poderoso, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Você é de Deus, os seus adversários vão endurecer o coração, mas eles vão cair por terra, porque Deus é poderoso. Não desespera, não desanime, não recua, não fica com medo. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo vai fazer por você, meu irmão. É um processo, glória a Deus, maravilha. E aí Deus vê que Moisés sente que a batalha
estava água, estava difícil. E aí Deus mais uma vez fala com Moisés. Êxodo 6, versículo 2. Vamos ler esse trecho. Deus promete mais uma vez livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, aquilo que eu falei no começo da pregação. Deus lembrou ao próprio Moisés: eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci meu concerto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus. Saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei para a terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei por herança, pois eu sou o Senhor. Então Deus conhece você, Deus sabe da tua vida, e Ele promete para você que Ele vai dar a vitória para você. Deus tem planos com você, e os planos de Deus não podem ser frustrados. A única coisa que pode impedir o agir de Deus na tua vida é você mesmo. Se você parar, se você olhar para trás, se você voltar atrás, o plano de Deus não vai se cumprir na tua vida. Mas se você continuar firme e forte em direção a Jesus, comparecendo à casa de Deus, atendendo ao chamado do Senhor, o Senhor Deus tem chamado pessoas. Eu vim para a igreja bem novo, 13 anos de idade, e o tempo passou, graças a Deus, e algumas épocas aí, depois dos meus 20 anos de idade, o Senhor falou para mim: sabe por que você permaneceu como homem de Deus? Porque toda vez que eu fui te chamar, você me ouviu. Eu falei: meu Deus, mas quando que o Senhor foi me chamar e eu te ouvi? Quando chegava aquele irmão lá na tua casa falando: vamos para a oração, você ia. Quando chegava aquele irmão falando: vamos para a vigília, você ia. Quando chegou aquele irmão, o ministro Juraci, tinha vez chegar às 3 horas da manhã na minha casa, irmão Douglas, batia a palma: Nelson, o que é? Quem morreu? Não, ninguém morreu, vamos orar para você não morrer. E eu ia. O tempo passou, irmão. Quando não tinha irmão da Silos de Belém que me chamasse para orar, aparecia um irmão de outro lugar: vamos para o ginásio da Portuguesa lá, que vai ter uma mega vigília. Lá vai Nelsinho, sai lá de Palmeiras dos Índios e para a mega vigília adorar a Deus. Vamos para o monte que não é o monte da tua igreja, a gente só ia no monte nosso. Só ele falou: não, eu nunca fui em outro monte, Deus me livre. Deus chamando, ele fala: Deus me livre. Não, vamos rapaz, é para ir, vamos lá. Eu fui, foi a primeira vez que eu vi fogo acender nos gravetos lá. Então Deus, Ele te chama e Ele garante a tua vitória. O que você tem que fazer? Atenda ao chamado de Deus, vai caminhando em direção ao Senhor. Não arruma pelo em ovo, não põe desculpa, não minta. Porque tem gente que até mente para não atender o chamado de Deus. Então Deus fala: eu vou dar a vitória, e Moisés aceita. Moisés aceitou, aleluia. E aí, irmãos, começaram as pragas. Moisés chega lá perante Faraó e fala: olha, Deus mandou mostrar para você os sinais, que Ele é Deus, Ele é poderoso, e Ele quer o povo dele adorando. O primeiro sinal foi a água se tornar em sangue. Moisés toca no rio lá, e o rio se transforma em sangue, e o reino todo, a nação toda fica sem água, porque tudo havia virado sangue. Amém?
Abra aí Êxodo 7, versículo 22. Está escrito aqui, ó: porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Deus tem poder, sim ou não, igreja? O dono do mundo tem poder ou não tem, igreja? Tem também, né? Então o crente tem que crer em Deus, porque a palavra de Deus fala para nós crermos. Mas a gente não pode ir atrás de sinais. Você não pode ir atrás de sinais, porque Satanás também faz os sinais dele. O diabo também opera as maravilhas dele na terra. Você tem que conhecer a verdade, que é a Escritura, e se firmar na palavra de Deus. Abraão, ele acreditou em Deus sem ver milagre nenhum, simplesmente pelo chamado de Deus. Você está aqui hoje, eu não sei o que foi que Deus operou para te trazer aqui, se foi amizade, se foi um convite, se foi uma oração, se foi um louvor. Deus usou o recurso dele para você estar aqui, mas agora que você está aqui, você tem que crer, porque Deus é Deus e Ele é poderoso. Moisés transforma água em sangue, os magos transformam água em sangue, e aí fala, isso aí para mim não quer dizer nada, porque meus camaradas aqui também fizeram a mesma coisa que você. Aleluia. Aí vem a segunda praga. Moisés toca na água do rio, e as rãs começam a invadir o reino inteiro, rã para todo lado. Eles tinham a rã como um Deus. E aí de repente o Deus dele, que era a rã, estava em tudo quanto era lugar. E pensa, irmão, um lugar cheio de rã, que delícia que é, hein? Para quem gosta de comer uma rã fritinha, quem já comeu rã frita aí? Ninguém? Só quem é do mato igual eu já teve o privilégio. Olha, é o irmão Sebastião que está ali? Esse irmão Sebastião de vida, esse viveu bem, já comeu na beira de uma pescaria, irmão Sebastião? Foi em casa mesmo? Eita benção! Então, olha aí, só que aquele monte de rã, abra aí, Êxodo 8, 7. Então os magos fizeram a mesma coisa com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra. Olha o poder dos magos do Egito, irmão. Os magos do Egito pegaram madeira igual a Moisés e transformou em serpente. Olha o poder do demônio. Eles fizeram as rãs aparecerem. E aí falou, pode orar aí e manda essas rãs morrer, que eu deixo você ir lá, mas tem que voltar. Deixo você ir adorar a Deus, o seu Deus, mas você volta para o Egito. Tem um mistério aqui, viu, irmão? Nisso. Moisés orou, as rãs morreram. Foi aquele fedor de carniça para todo lado, dentro das casas, nos quintais, milhares e milhares de rãs que morreram. Quando as rãs morreram, o Faraó, que tinha falado, eu deixo você adorar a Deus, ele desiste. Ele desiste. Vem a terceira praga, a praga dos piolhos. Êxodo 8, versículo 18. E os magos fizeram assim com seus encantamentos, produzindo piolho, mas não puderam. E havia piolho nos homens e nos gados. Eles tentaram fazer e não conseguiram. Então o diabo conseguiu transformar a madeira em serpente, a água em sangue, as rãs apareceram. E aí o limite de Satanás existe, o limite de Deus não existe. O Faraó falou, olha, tudo bem, eu não aguento esses piolhos, eu deixo você ir adorar o teu Deus, mas ora ele aí para acabar com esses
piolhos. Então, no Egito, olha a revelação importante de Deus para você. Quem está no Egito, quem é crente, mas está vivendo no Egito, tem pequenos sucessos. Mas o faraó que existe em você sempre faz você voltar para o Egito. Quem é crente e está vivendo um Egito na tua vida, ele tem pequenas vitórias, mas sempre volta para o Egito. Ah, tá bom, eu deixo você adorar o teu Deus, transforma a água normal aí ele transforma a água normal, a vida que segue normal, ele volta para o pecado. Ah, faz a rã sumir, faz o piolho sumir, os piolhos somem, a rã some e a pessoa volta para o pecado, volta para o Egito. Não é fácil. Depois, irmãos, veio a praga das moscas. E mais uma vez, o faraó falou: pelo amor de Deus, eu não quero mais essa mosca. Eu deixo você ir adorar o teu Deus, eu deixo. Mas vocês têm que voltar. Moisés ora, as moscas vão embora e faraó endurece o coração. Eita Deus, né? Jesus, vem a praga das úlceras, a sexta praga. Moisés ora, a praga vai embora e faraó endurece o coração de novo. Vem a sétima praga, cai pedra com fogo e com gelo do céu. Faraó fala: ora lá, Moisés, para acabar essa luta, acabar essa prova. Moisés ora e mais uma vez faraó se arrepende. Se arrepende, igreja. Vem aí a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos invadem o Egito. Faraó chega e fala com Moisés, e Moisés: tá bom, eu vou orar. Faraó promete que vai deixar o povo adorar. Quando os gafanhotos foram embora, mais uma vez Faraó endurece o coração. Eu estou repetitivo, sabe por quê? Porque nós, irmãos, se a gente não fizer força para adorar a Deus e ser fiel ao Senhor, a gente cai no mesmo pecado, a gente cai em vários pecados, a gente volta para o Egito, a gente vem para o culto falando: agora eu mudo de vida, agora eu vou me converter, agora eu vou começar uma campanha de oração. Sai do culto, chega em casa, já peca no caminho, já peca lá dentro de casa, já peca a semana, já volta para o Egito a semana inteira. Aí domingo que vem volta de novo arrependido, falando: eu vou melhorar, eu vou mudar de vida, mas sai da igreja, volta para o Egito, para as coisas erradas de novo. É por isso que é repetitivo esse negócio aqui. Ah, Senhor Deus. Aí vem a nona praga, a praga das trevas. A luz do dia tudo escuro, nem fogo, nada iluminava o Egito. E um detalhe importante, que lá onde estava o povo de Deus, a água não transformou em sangue, não apareceu rã, não teve piolho, não teve morte dos animais, não teve gafanhoto. Quem está no centro da vontade de Deus, Deus vai operando, Deus vai abençoando. Você não tem uma vida fácil, mas o Senhor vai mostrando os sinais que Ele é Deus na tua vida. Quem está no Egito, quem ama o Egito, quem pratica o Egito, não crê em nada. Põe culpa na política, põe culpa no sistema, põe culpa no monte de coisa. Fala que a igreja é que é atrapalhada. Para Deus te abençoar, irmão, Ele não precisa de mim, não. Para Deus te abençoar, não precisa de ninguém, não. Ele é Deus, Ele opera maravilhas, e operando Ele, quem é que vai impedir? Para Deus abençoar a minha vida, não precisa de ninguém. Aleluia, Deus. Deus é Deus. E aí, irmãos, na praga das trevas, o faraó mais uma vez
vez fala: olha, eu vou deixar vocês ir adorar, mas deixa aqui os bois, deixa aqui os carneiros, porque boi é Deus. Amém? Moisés queria sair do Egito, para fora do Egito, para adorar a Deus, porque a adoração a Deus antes de Cristo consistia em sacrificar um animal, matar um animal, derramar o sangue dele e queimar ele inteiro. Amém, igreja? Como que você vai lá matar um animal dentro do Egito, e aí está lá o incrédulo que crê que aquela vaca, aquela ovelha é o Deus dele? Você vai matar o Deus dele na frente dele? Quem lembra daquele pastor que chutou a imagem da Aparecida do Norte na televisão? Deu problema ou não deu? Porque é uma ofensa, é um desrespeito. Olha, a pessoa que está lá no mundo quer que você aceita, que é normal, com aquele som altão, falando palavrão, aquela perturbação que não deixa nem você dormir direito na tua casa. Mas se você dá um grito de glória a Deus na rua, ele vai achar ruim e vai falar que você é doido. Você não está nem com o microfone. Chega lá na rua, quero ver quem vai fazer esse teste. Chega num lugar que está cheio de gente, abre a boca sua, Senhor, cheio de gente, e fala: glória a Deus! Esse povo fala: bebeu, está doido, né? Então eles querem enfiar a goela abaixo sua, que as imundícies dele, tudo que eles fazem é normal, e o que você faz de certo é errado. E aí vem onde Moisés falou aqui, ó, Êxodo 10, 26. E também o nosso gado vai conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor. Ou seja, para adorar a Deus, se fosse sacrificar o boi, até o casco do boi tinha que ser entregue para Deus. Até a unha do boi tinha que ser entregue para Deus. Então não poderia ficar no Egito. No Egito não fica nada. Eu não fico, você não fica, nem a unha que você corta e joga no chão vai ficar no Egito, igreja. Não tem acordo com o mundo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você serve ao Senhor, ou então você vai ser o faraó desse mundo que é o Egito particular teu. Eu quero ser crente de verdade verdadeira. Eu quero melhorar para o Senhor. Eu quero nesse 2023 fazer diferente, pisar na cabeça de Satanás, e não quero nada meu sendo tocado, nem prejudicado, nem sendo impedido pelo adversário. No livro de Zacarias, o sacerdote estava com a veste suja, representa o pecado, e Satanás se opunha à direita dele, prejudicava a mão da execução dele, espiritualmente falando. E aí Deus foi lá, trocou a roupa dele suja por uma limpa, e expulsou o demônio para ele continuar a jornada dele. Cada pessoa que tem o seu problema, tem a sua dificuldade. Nervosismo não é pecado, ignorância é pecado, encrenca é pecado, murmuração é pecado, reclamar é pecado, falar da vida dos outros é pecado, comprar e não pagar é pecado, arrumar encrenca, arrumar problema é pecado. Você precisa se libertar do Egito. Nem todos os pecadão você pode não praticar, mas os pecadinhos também estão te afundando, e você precisa ser liberto disso. A 10ª praga morreu os filhos mais velhos lá do Egito inteiro. Faraó deixa o povo de Deus embora, mas o coração é duro, né? A pessoa está quebrando a cara, está perdendo tudo, mas não se arrepende. Deus está levantando Moisés para trazer a palavra da verdade, e a pessoa não se arrepende. Já perdeu bens materiais, já perdeu emprego, já arrumou um monte de problema, mas ela não se arrepende. O Senhor está falando: se arrependa em nome de Jesus Cristo. Muda de vida, se humilha, dá a sua mão
seu joelho, se curva, porque o Senhor quer operar por meio da tua vida. Faraó vai atrás do povo de Deus, entra no deserto. Deus está com Moisés e o povo dele. Chega no mar, Deus fala com ele, toca nesse mar. Moisés toca, o mar abre, o povo de Deus passa. Faraó está cego de raiva, cego de desobediência, cego de exaltação, de vaidade, cego de soberba, cego de um monte de coisa que está afastando ele de Deus. Ele vai atrás de Moisés. Quem não está com a vida diante de Deus, não adianta ir carnudo, não adianta ir rebelião, você não vai ter sucesso. Não adianta você estudar, fazer tudo direitinho, cumprir todas as normas, pagar todas as taxas, você não vai vencer. E quem está firme com Deus, Deus honra. Eu vou contar 2 testemunhos de violão. Eu era menino, sem dinheiro, sem sapato, sem chinelo, sem nada. Eu falei, Deus, eu quero um violão, eu quero um violão, eu quero um violão, eu quero um violão, Deus. Eu não tinha nem chinelo. Aí um irmão falou, vai orar num barracão, que tem uns demônios lá no barracão. Eu tinha uns 13 anos, falei, demônio nós expulsa. Cheio de fé. Fui orar, não vi demônio nenhum, e um aqui, um ali, um lá. E aí, o que aparece dentro do barracão? Um violão. Nem sabia que estava aqui. Toma para você. Amém? Agora o testemunho de uma outra pessoa que tem de violão, um jovem lá de Pernambuco, um violão todo rachado, e o menino toca, o menino canta, querendo um violão elétrico, para poder tocar na igreja, fazer os eventos da igreja. Ô mensageiro, tem como você mandar 100 cruzeiros aí para mim? Eu quero comprar esse violão de 700 conto aqui. Eu vou pôr meu violão velho, quebrado, com som ruim, para vender no Face por 300 reais. Eu falei, rapaz, mas como é que você vai vender um violão velho desse aí por 300? Ninguém vai comprar não. Profeta velho, terror. Já desanimei o cara. Já desanimei o menino. Um menino crente, menino primeiro amor, ainda bem que Deus não abençoa ninguém por causa do outro, né? Ele pôs no Face, compartilha aqui, compartilha lá, compartilha não sei aonde. Alguém entra em contato e falou, 300 eu não te dou, mas eu te dou 200. Violão velho, quebrado, não valia nem 10. Mas Jesus é bom, o menino também cheio da graça de Deus falou, eu aceito os 200, só que ia faltar dinheiro demais, nem se eu desse 100, ele chegaria. De repente, ele vai orar lá, 300 quilômetros longe da casa dele, vai em Caruaru, um camarada com um violão Shelby, mais caro que o que ele tinha visto. Estou vendendo esse Shelby aqui por 300 reais, que eu não gostei dele não. Aí a menina manda mensagem, Nelsinho, manda aquele 100 lá que Deus vai levar. Quem entendeu o milagre de Deus? Que está no centro da vontade de Deus, Deus sabe. Deus faz o impossível e Deus faz mais do que o que você pensou e pediu. Agora, quem está fora da posição, você pode ser faraó, pode ter baú de ouro, pode ter todos os recursos, você vai quebrar tua cara. Moisés passou, Faraó quis ir atrás. O que aconteceu com o Faraó? Morreu, as águas fecharam e mataram ele. Existe um Egito para cada pessoa. Tem um Egito para mim, um Egito para você, um Egito para a criança, um Egito para o mais velho aqui. E nesse Egito pode ter Faraó que vai perecer, ou pode ter Moisés que vai mostrar a glória de Deus e trazer a mensagem de Deus. Você pode lutar contra a sua vontade, lutar contra o seu desejo. Você pode orar na sua vida e repreender o mal da sua vida. Ou você pode fazer a vontade da tua carne, fazer a sua cabeça funcionar e seguir os seus desejos e continuar tendo pequenos avanços. Uma portinha de emprego aqui, mas o carro quebrado lá. A casa ali, mas o vazamento lá.
unha para trás. E Deus quer até a sua unha para adorar e servir a Ele. Deus não quer nada para trás. Não fica alegre que você comprou um carro. Você comprou um carro, Deus podia ter te dado um melhor do que o que você tem. Pequena vitória. Fala, ó, está dando pequena vitória para o povo, e o povo dá glória a Deus. Deus está me abençoando. Mentira do diabo. Deus não tem você por completo. Não fica alegre com a pequena vitória. Põe a mão no seu coração, sentado mesmo. Nessa oração aqui, você tem que falar com Deus. Você tem que chamar Deus para um acordo. Moisés quase morreu porque não cumpriu o mandamento de Deus dado a Abraão. Se a esposa dele não vai lá e conserta o erro, ele morria. Você pode orar por você, você pode orar por alguém da tua família. Você pode fazer essa oração agora para Deus entrar com a providência. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui após essa palavra para dizer que o Senhor é o nosso Deus e que nós dependemos de Ti, precisamos do Senhor e glorificamos ao Seu nome. O Senhor é Deus que dá sinais, o Senhor é Deus que faz milagres. Nós estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo, nós estamos comendo, nós estamos com luz e água na nossa casa, nós temos a alegria de encostar aqui na frente da igreja, seja de carro, seja de ônibus, seja de carona. Nós temos a alegria de vir para a tua casa. Nós sabemos que o Senhor é Deus, nós sabemos que o Senhor tem poder, mas muitas vezes nós nos entregamos por completo a Ti, ficamos divididos com as coisas da terra, ficamos divididos com as nossas opiniões, mas nós pedimos ao Senhor perdão. Perdoa o olhar, o ouvir, o falar, o pensar, o fazer. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas. E agora, ó Deus, fica aqui um compromisso. Cada um vai fazer o seu compromisso com Deus. Cada um vai dizer o que vai fazer para o Senhor. Cada um vai dizer o que vai abandonar. Abandona. Diga o que você vai abandonar. Abra a tua boca e fala: eu vou abandonar tal coisa. Eu vou consertar. Eu vou pedir perdão. Eu vou orar na madrugada. O que você vai fazer para Deus abençoar você por completo? O que você vai fazer para abandonar o Egito de uma vez? O que você vai fazer para o Senhor te honrar e te colocar por cabeça, e você deixar de ser cauda, e você deixar de ter esse monte de encrenca na tua vida, deixar de ter esse monte de amarração na tua vida? Diga para o Senhor, porque é o momento seu com Deus, é o seu momento com Deus. Moisés teve o momento dele com Deus, Moisés viveu com o momento dele com Deus. Quando ele foi advertido, ele aprendeu a lição, e o Senhor deu a vitória a ele. O Senhor libertou o Egito, mas lá para frente o povo novamente caiu, mas eles nunca mais voltaram para o Egito. Deus fez eles andarem 40 anos no deserto e nunca mais voltaram para o Egito. Amém. Olha que interessante. Do Egito para a terra prometida tinha o caminho dos filisteus, que era mais perto. Era 7 dias a pé chegava. Mas Deus, conhecendo cada um lá, o que ele fez? Fez eles irem pelo caminho mais longo. E mesmo pelo caminho mais longo, não ia dar 40 dias, 80 dias eles chegariam. Mas levou 40 anos. E muitos que saíram do Egito não entraram na terra prometida, porque nunca abandonaram o Egito de verdade. Você pode chegar na tua bênção mais rápido do que você imagina, mas se você não chegar na tua bênção, é porque Deus, Ele está agindo para você pelo caminho mais difícil, porque pelo caminho mais fácil você vai voltar para trás, vai voltar para o Egito e vai voltar lá para a escravidão, e Deus te libertou para nunca mais ser escravo. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. A gente vai apresentar a criança, não precisa.
Camila. Camila é a mãe. Quem que é a irmã Camila? O pai é Daniel. E a criança é Helena. Aê! Traz pra cá. Graças a Deus. Presbítero Cícero. O irmão Cícero, presbítero do Senhor, vem pra cá. É da família do irmão Cícero? Pode subir aqui. Vem cá, irmão Cícero, é da tua família. Glória a Deus. É netinha dele, é? Olha que maravilha. O nascimento de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, na Bíblia Sagrada, ele não foi batizado, porque batismo significa morrer. Amém? Quem sabe que batismo significa morrer? Morrer o quê? O homem que peca, o homem que gosta dos prazeres do Egito, do mundo, a mulher que gosta dos prazeres do mundo, né? Então, quem nasce da carne é carne, mas quem crê em Jesus e vai para o reino de Jesus, o reino de Jesus é espírito. Então a pessoa tem que nascer da água e do espírito lá. O batismo representa o que? O rejeito do mundo, as coisas do mundo, para entrar no reino de Jesus. Então Jesus, ele foi apresentado, como a gente vai fazer aqui agora. Vou ler aqui Lucas 2, tá? Versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, o que Moisés não fez com o filho dele, né? Jesus teve que fazer, porque Jesus é da linhagem de Abraão também. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpriu-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés. O levaram a Jerusalém para o apresentar, não foi para batizar. Então aqui em Lucas 2, 22 está escrito, ó, para apresentar o Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então, essa criança vai ser apresentada. Vem aqui. Helena Maria. Levanta a mão para cá, igreja. Olha lá, irmã. Como é que chama a senhora? Irmã Camila, se a senhora quiser ver depois, está lá no YouTube, canal Mensageiro Neto. Olha aqui, irmão, vamos apresentar essa criança. Helena, Senhor Deus Todo-Poderoso, está essa criança. A família entende que o batismo não é para ela, porque mas nós erguemos no seu altar ela e apresentamos ao Senhor pedindo que abençoe ela em todas as etapas da vida dela, que seja uma boa filha, ótima aluna, uma excelente serva de Deus, amando e adorando o Senhor e seguindo a sua palavra. Nela declaramos o derramamento do sangue do Cordeiro, e que toda malignidade passe longe, salte fora, porque sobre ela está a mão de Deus e o poder do Senhor. E neste momento ela está apresentada ao Senhor. Aleluia. Pode ter a mão, olha aí. Levanta um pouco mais. Aí, deixa o óleo aí para o povo. Vamos para Jesus! Está chorando, nem vi se chorou. Chorou não, né? Parabéns, vovô. Deus abençoe. Tá bom? Maravilha. Cadê o fotógrafo? Tirou a foto já? Amém. Então, irmãos queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com essa palavra. Medite nela. Saia daqui, não volte para o Egito. Só tem uma maneira de vencer o Egito, de vencer o pecado: é orando mesmo, é lendo a Bíblia. Tenha a Bíblia com você, amém? Nos seus momentos livres, não corra para o que você está acostumado a correr, corra para os pés do Senhor. Com palmas para Jesus, vamos receber o ministro Francisco.
Glórias a Deus, né? Saúdo mais uma vez a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Obrigado ao mensageiro Nelson por ter aceitado o convite, né? Graças a Deus, né, irmão? Irmão, aleluia, louvado seja Deus. Antes de passar a fazer os avisos, essa urna aqui, irmão, aleluia, louvado seja Deus, para aqueles irmãos que quiserem.